Bom dia, meus irmãos. Hoje é sábado, 18 de abril de 2020. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima estejam com cada um de nós. E nós estamos novamente reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu te convido agora a fazermos aquele movimento na direção do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa vir iluminar as nossas mentes, como Ele iluminou as mentes dos discípulos, dos apóstolos, para que nós possamos ter o entendimento claro daquilo que Ele quer para nós nesse dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E na liturgia de hoje, meu irmão, nós vamos ver que, movidos pela ação do Espírito Santo de Deus e conscientes do mandato de Jesus, os apóstolos deixam claro que, em lugar de cumprir todas as exigências dos dirigentes do povo, eles devem, em primeiro lugar e sempre, obedecer a Deus. E hoje eu quero começar tecendo um comentário sobre o Evangelho, que é o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, e finalizar com uma observação sobre os Atos dos Apóstolos, que é a nossa primeira leitura de hoje. E as palavras de hoje, elas já foram relatadas nesses últimos dias, mas nós percebemos que, pela ação do próprio Espírito Santo de Deus, Ele nos dá um novo olhar em cima da palavra de hoje. E nós percebemos que este episódio da aparição aos discípulos e aquele mandato que Jesus dá para os apóstolos, ele é narrado por todos os evangelistas. E hoje ele é apresentado para nós pelo evangelista Marcos. E eu falo, meu irmão, que Jesus ele tinha um carinho especial pelas mulheres. E eu percebo, e vocês podem também fazer memória e perceber que ao longo da nossa vida, as mulheres elas tiveram um papel assim fundamental na nossa evangelização. E Maria Madalena, mais uma vez, hoje ela é mostrada aqui no Evangelho como aquela mulher que sofreu até um certo preconceito. Porque Jesus, quando ele apareceu para ela, foi a primeira pessoa que Jesus apareceu, foi para Maria Madalena. E Jesus disse para ela correr e anunciar para os irmãos que ele tinha voltado para o Pai, voltado para Deus. E ela correu e foi anunciar e ela disse: eu vi o Senhor, como nós vimos nas últimas leituras desses últimos dias. E talvez, meu irmão, porque naquele tempo as mulheres elas não tivessem voz ativa e nem se faziam conta delas. A gente pode ver isso porque no milagre da multiplicação dos pães conta para nós que eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. No primeiro discurso de Pedro, que converteu, aí fala 3.000 homens, no segundo já eram mais de 5.000 homens. E aí, cadê as mulheres? Não se fazia conta das mulheres naquela época, naquele tempo. E eu, refletindo essa palavra, eu imagino que Jesus ali, ele já imaginava lá para frente, nos dias de hoje, como que
a igreja é fortalecida pelas mulheres. E eu acho que com esse carinho conosco, assim, com as mulheres, no papel da evangelização, no papel da igreja, Jesus ali, quando ele apareceu para a primeira testemunha, a Maria Madalena, eu acho que Jesus ele queria demonstrar um carinho muito grande por você, mulher que está me escutando, um carinho muito grande por mim e a importância que nós temos no papel da evangelização. E na palavra de hoje, também depois que Jesus apareceu para aqueles discípulos de Emaús, pessoas muito simples, eles ficaram cheios de alegria e correram para Jerusalém para poder anunciar que eles também viram Jesus. E a palavra é clara e diz: também a estes não deram crédito. E mesmo hoje, meus irmãos, não muda, não é diferente. Hoje, mais ainda do que antes, nós nos deparamos com um povo ferido pela indiferença, pela incredulidade e envolvido com tantas coisas seculares, com tantas preocupações que o nosso dia a dia nos oferece, e não precisamos muitas vezes nem sair de dentro da nossa casa para perceber a indiferença, a resistência, essa incredulidade. Mas, meu irmão, eu te digo, continue fazendo pingar gotas de amor dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua comunidade, porque de repente essas gotinhas minúsculas, pequenas partículas, elas vão se transformar em um copinho de água, um balde de água, uma bacia de água, de repente um lago de Genezaré, um oceano, como dizia a própria Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá. O que eu faço hoje é uma gota no meio do oceano. Ah, meus filhos, mas sem essa gota, com certeza, o oceano será menor. O nosso papel na evangelização, principalmente nós mulheres e todos aqueles homens que abraçaram a causa de Cristo, vamos fazer como Santa Teresa, repetir. E repita, meu irmão, isso comigo, o que Santa Teresa nos ensina, Santa Teresa de Calcutá. O que eu faço hoje é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Façamos, meu irmão, muito bem feito a parte que nos compete. Não vamos desanimar, porque a outra parte compete a Deus. Como a gente já viu, é uma via de mão dupla. Nós fazemos a nossa parte, nós entramos com o nosso querer e Jesus entra com o poder dele. É sempre assim, nós entramos com o nosso querer evangelizar, o nosso querer anunciar, porque a segunda parte depende de Deus. Ele entra com o poder dele e na hora dele ele vai tocar o coração daquelas pessoas que estão à nossa volta. E como ele mesmo disse, ele retaliou os discípulos. Ele diz: como sois lentos e sem inteligência para crer em tudo aquilo que os profetas falaram. E a gente vê na leitura de hoje, Jesus ele aparece para os discípulos depois que Jesus viu que eles não tinham acreditado nem dado crédito para as palavras de Maria Madalena, eles não tinham dado crédito para as palavras dos discípulos de Emaús, e o próprio Jesus falou com eles, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque eles não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Mas o mais importante, Jesus, no final das contas, depois de comer com eles novamente, a ressurreição de Cristo, Jesus mostrou para eles qual seria a grande missão para a vida deles. E Jesus ali, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. E em São Marcos ele continua dizendo: estes milagres acompanharão os que crerem.
expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. E toma posse, meu irmão, como os discípulos e os apóstolos tomaram posse desse mandato de Jesus, essa missão. Então, depois disso, eles saíram pelo mundo para evangelizar. E na primeira leitura nós vamos ver, claro, com muita clareza, o poder que eles se sentiram imbuídos naquele momento. A partir daí, nunca mais eles foram as mesmas pessoas. E, ao contrário daqueles discípulos acabrunhados, acanhados, na primeira leitura hoje dos Atos dos Apóstolos, depois que eles foram enviados por Jesus, eles ganharam autoridade, força, coragem, e ninguém mais segurava eles. E a palavra de hoje, ela diz também que até os sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas, aqueles que sabiam tudo, eles conheciam bastante a lei, eles ficaram admirados com a autoridade, com a segurança com que Pedro e João falavam. E veja bem, meus irmãos, Pedro e João eram homens simples, pescadores, eles não tinham cultura, eles não tinham nenhuma instrução. Mas eles tinham sabedoria, eles tinham o principal, que era o Espírito Santo de Deus, e eles eram acompanhados, porque Jesus vinha atrás, confirmando os milagres, colaborando com eles. E é o contrário dos sumos sacerdotes, que sabiam tantas coisas, eram formados, estudaram tanto, eram inteligentíssimos, mas não tinham sabedoria. E como que faz diferença, meu irmão? Hoje Deus, ele faz esse contraponto, porque havia um preconceito, e há um preconceito até hoje. Conforme a pessoa que está ali na frente, eu falo por mim mesma, as principais pessoas que cuidaram de mim na minha catequese foram mulheres e pessoas semi-analfabetas. Eu falo para vocês, pessoas que às vezes eu não gostava nem de escutar muito, porque falava muito mal o português. Mas eram as pessoas que, como uma espada, a palavra de Deus ia penetrando dentro do meu coração. E muitos aqui devem já ter lido aquele livro, Imitação de Cristo, lá nos primeiros capítulos, se não me engano, no 1 ou no 2, lá fala que todo homem tem um desejo natural de saber, estudar, cursos e mais cursos, diplomas e mais diplomas, mas de que aproveitará a ciência sem o temor de Deus? Que é o 7º dom do Espírito Santo, o 7º dom do Espírito Santo de Deus, aqueles que a gente precisa de clamar por eles todo dia. E lá nesse livro ele fala que melhor, por certo, seria aquele homem humilde, aquele camponês humilde, aquele pescador humilde que serve a Deus, do que um filósofo soberbo, como nós vemos hoje lá nas nossas cadeiras, ocupando o judiciário. Me veio essa figura na mente, ou aqueles homens cultos, mas sem sabedoria. Não é verdade, gente? Muito mais vale uma pessoa humilde, mas sábia, com a sabedoria de Deus, do que um filósofo, um juiz, uma pessoa que ocupa cargos e cargos altos, soberbos, mas que se descuida de si mesmo, que se descuida da essência, daquilo que é essencial. E que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele possa tocar na nossa consciência, para que a gente possa mesmo assim receber, como os discípulos, esse mandato de Jesus, ir e evangelizar, a começar dentro da nossa casa. Eu falo para vocês, meu irmão, não desanima nunca, porque às vezes, aparentemente, não está acontecendo nada, talvez não esteja acontecendo nada, mas o que Jesus quer falar para você, o que Jesus quer falar para mim, no vazio do sepulcro, lembra? Ele ficou 3 dias no sepulcro, ele não estava morto, ele não estava dormindo, ele estava apenas a trabalhar. No vazio do sepulcro, Jesus estava trabalhando. E às vezes a gente pensa que não está acontecendo nada, que a nossa evangelização é em vão.
Mas não é, meu irmão. Eu falo que de repente Deus deixa alguém te dar um testemunho, alguém falar alguma coisa para você, como aconteceu comigo ontem. Eu estava um pouco assim, uma grande interrogação às vezes, assim, com esse trabalho de evangelização, de levar a palavra de Deus todos os dias. E ontem eu recebi 2 testemunhos que me alegraram meu coração, me deram um ânimo novo e me fizeram voltar aqui hoje para poder falar do Evangelho novamente, falar da palavra de Cristo novamente. Então, no vazio do sepulcro, Deus estava a trabalhar. Deus está trabalhando no coração, primeiro no seu, no meu coração, no coração de todas as pessoas que estão à nossa volta. Amém. 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 Passemos então à nossa leitura. Hoje a primeira leitura está em Atos, capítulo 4, versículos de 13 a 21. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso salmo responsorial será o 117. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar.
Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por isso, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos, depois que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, eles ficaram iluminados e obedeceram. Eles receberam essa ordem de ir evangelizar e anunciar a todo mundo que Jesus Cristo vive e reina no meio de nós. Que nós também possamos tomar posse desse poder do Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo selado dentro de nós. Nós somos um sacrário vivo, porque o Espírito Santo, com o nosso batismo, ele está selado, ele foi selado dentro do nosso coração. Que nós possamos, com essa coragem, com essa certeza no nosso coração, também ir e evangelizar. Compartilha, meu irmão, me ajude nessa obra de evangelização. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Entra lá no meu canal, se inscreva se você ainda não o fez, dê um like, compartilhe com seus irmãos, me ajudem nesta obra de evangelização. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.